Votuporanga, uma terra abençoada, uma terra progressista. Convido você nesse momento a conhecer um pouco mais sobre a história da nossa querida Votuporanga, nossa querida cidade. Quem olha e vê nossa cidade hoje, com esses prédios, com esse comércio, com esse movimento, com esse fluxo de pessoas indo e vindo, não imagina como a nossa cidade era no início. E a ideia hoje é nós falarmos sobre isso. A ideia desse documentário é falar um pouco da história da nossa querida Votuporanga. Então eu gostaria que nesse momento você viajasse no tempo comigo, embarcasse numa máquina do tempo lá para a década de 1930. E aqui já vai uma pequena curiosidade. Votuporanga não é formada de início por pequenas casas formando uma vila de moradores. Mas sim, Votuporanga é fundada por uma empresa. Para contextualizar melhor a nossa história, devemos voltar para antes de 1937, o ano da nossa fundação. Aqui, neste mapa, podemos observar a nossa região, neste documento de 1887. Era o final da época do Brasil Império, já que 2 anos depois haveria a proclamação da República. Um ponto importante do mapa são os dizeres: terrenos desconhecidos e habitados por índios, já que era uma região pouco explorada devido à nossa distância das cidades mais habitadas. As terras em que constituíam a nossa cidade pertenciam a um fazendeiro que tinha tantas propriedades com pés de café que recebeu a alcunha de Rei do Café. Esse título foi atribuído devido à quantidade de plantas e de produção do grão. O nome desse senhor era Francisco Schmidt. Agora você deve estar perguntando: qual a relação desse senhor com a cidade de Votuporanga? Pois bem, para responder essa pergunta, precisamos entender a expansão cafeeira do século retrasado. O estado de São Paulo recebeu inúmeros imigrantes de todos os países amigos do Brasil, através de tratados migratórios. Por essa razão, fazendas e colônias eram criadas ou expandidas a fim de atender a demanda de pessoas que aqui chegavam para trabalhar. Com isso, o café foi recebendo destaque como o chamado ouro negro, devido à fácil comercialização nacional e, principalmente, exportação para diversos países adoradores do café brasileiro. Registros da época destacam que Schmidt não tinha interesse em ser cafeicultor, mas sim corretor, graças à habilidade dele em negociar propriedades, e posteriormente, o beneficiamento das mesmas aumentava a sua capacidade de produção. Por fim, a sua posterior venda, aumentando seus lucros. Devido à expansão da lavoura cafeeira no interior do estado e o interesse por terras do Noroeste paulista, em 1890, nosso personagem comprou a fazenda Monte Alegre, em sociedade com o conterrâneo Arthur Aguiar de Ederiksen, representante da Theodorville em Ribeirão Preto e coronel da Guarda Nacional. Este último se arrependeu do negócio, obrigando Schmidt a adquirir essa parte a partir do financiamento da Theodorville e Companhia Limitada. Tal transação comercial não fora a única a ser realizada em parceria com a empresa alemã. Tal a facilidade em conseguir créditos junto à organização comercial conterrânea do alemão. Esse apoio financeiro permitiu uma ampla expansão de patrimônio de Schmidt no estado paulista. No entanto, o início da Primeira Grande Guerra Mundial obrigou-o a interromper as negociações comerciais. Nessa época, ele já possuía fazendas nos municípios de Ribeirão Preto, Franca, Orlândia, Araraquara, Brodowski, Sertãozinho, Serrana e demais cidades, possuindo ao todo 62 fazendas e mais de 16 milhões de pés de café, motivo pelo qual recebeu o título de Barão do Café. Após o final da Primeira Grande Guerra Mundial e um ano depois do falecimento da sua esposa, em 1918, Francisco Schmidt cria, junto com seus 8 filhos, a Companhia Agrícola Francisco Schmidt e volta a negociar com a empresa Theodorville e Companhia Limitada. Lembrando que a coordenação da companhia ficou por conta de seu filho mais velho, Jacob. Devemos salientar que
Nessa época, o café já passava por mais um dos seus altos e baixos, fase vinculada à superprodução do produto. Mesmo assim, a nova empresa de Schmidt acumulou lucros em suas transações. 5 anos mais tarde, com estoques abarrotados e a exportação em queda, a empresa começou a perder capital. No dia 18 de maio de 1924, o coronel Schmidt faleceu na mansão em que morava, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. Consequentemente, a companhia agrícola foi extinta no ano de 1925. Nesse ponto, é preciso salientar que, apesar de Schmidt ser muito rico, o mesmo possuía muitas dívidas com a empresa que o financiava, Theodor Willi Companhia Limitada. Jacob iniciara a negociação para quitar os débitos, bem como efetuou o desmembramento do espólio junto aos 7 irmãos. Seguindo os passos do pai, herdara a fazenda Monte Alegre e continuou no ramo cafeiro. Todavia, com a chegada da crise mundial de 1929 e sem a ajuda do governo brasileiro, Jacob é obrigado a entregar algumas propriedades para pagar as dívidas da companhia agrícola, junto a Theodor Willi. Nessa transação, temos a famosa Fazenda Marinheiro de Cima, propriedade localizada nas terras despovoadas do Noroeste Paulista, cujo local seria retalhado mais tarde para a criação da cidade de Votuporanga. Aqui vai mais uma curiosidade. Por que Fazenda Marinheiro de Cima, sendo que nós não temos mar por aqui? Aí vai um detalhe. Marinheiro é o nome popular de uma árvore que era muito abundante aqui na nossa região. Por isso, a Fazenda Marinheiro de Cima. E agora, vamos conhecer um pouco mais da história da nossa querida Votuporanga. Após a entrega da então Fazenda Marinheiro para a empresa Theodor Willi Companhia Limitada, a nova proprietária decide colocar essa propriedade à venda, afinal são quase 12 mil alqueires de terra. A ideia original foi desmembrar a área em glebas, terrenos menores, assim acreditava-se que a venda seria mais rápida. Para isso é fundada a Empresa Paulista para Retalhar Terras Limitada, formada pelo gerente-geral Karl Hering, o engenheiro Guilherme von Trubat e o seu ajudante Otto Hill. Nesse momento, entra em cena outro personagem, Pascoal Albanese, residente na cidade de Tanabi, que ajudou os engenheiros na localização do lugar, em meio à vasta mata densa e à região pouco povoada. Pascoal Albanese também auxiliou na necessária demarcação do local. Segundo depoimentos e registros, ainda foi dele a ideia da fundação de um patrimônio, transformando parte das terras em glebas menores para comercialização de terrenos. Surgiu nesse momento o conceito da criação de um município. Pascoal Albanese recebeu a missão de dar o nome à nova vila e delegou essa função ao amigo e cartorário de Tanabi, Sebastião Almeida Oliveira. Este foi outro personagem muito importante para a nossa cidade, responsável, inclusive, em definir a data e lavrar a ata de fundação da nossa Votuporanga. E foi aqui, bem atrás de mim, em 8 de agosto de 1937, que é fundada a nossa querida Votuporanga. Na chegada dos primeiros responsáveis em avaliar as terras, durante a caminhada de reconhecimento, foi encontrado um casebre bastante rudimentar. Após algumas adequações, o local serviu para a sede da empresa responsável pela preparação dos terrenos a serem divididos e posteriormente postos à venda. Nota-se dificuldade na preparação do espaço, já que a região possuía uma mata densa e de difícil acesso. São características da flora a presença de jequitibás, ipês, aroeiras, angicos e marinheiros, árvore que deu origem ao nome da fazenda. Mas uma particularidade a ser elencada é que não existem registros manuscritos referentes ao dia da fundação, somente a ata lavrada. Outros documentos históricos deste acontecimento são matérias oriundas dos jornais de São José do Rio Preto e também depoimento dos participantes que foram registrados anos após a ocorrência do evento. Domingo, 8 de agosto de 1937. A fundação do município havia sido organizada para iniciar às 10 horas da manhã, mas somente começou às 12 horas daquela manhã, a fim de mostrar o respeito pela devoção aos princípios católicos.
foi erguido um cruzeiro simbolizando a fé daqueles que ali estavam. Existem relatos que o local escolhido é onde hoje se encontra a Praça Dr. Fernando Costa, exatamente na atual Fonte Luminosa, já que ali também foi erguida a primeira igreja do município, que posteriormente fora derrubada. Às 9 horas da manhã, foi fincado o cruzeiro de madeira, feito com madeira de lei. A forma da cruz representou a fé e a devoção dos participantes. Dom Lafayette Libânio, bispo da Diocese de São José do Rio Preto, foi representado pelo presbítero Isidoro Cordeiro Paranhos, vindo da cidade de Bálsamo, que também ficou responsável pela celebração da primeira missa. O padre Paranhos ainda celebraria inúmeras missas no município, até o seu falecimento, muito jovem, em julho de 1939. Segundo a revista Jubileu de Prata, 1962, publicação cujos depoimentos dos pioneiros da cidade nos indicam como fora o desenvolvimento da mesma, a mudança da paisagem foi nítida em um curto espaço de tempo. Em uma destas falas, temos uma importante descrição do que ocorrera no ano seguinte à fundação de Votuporanga. Para os moradores da nova cidade, o que antes era mata densa tomou novos e surpreendentes aspectos. A mão do homem ia transformando a natureza. O casario rude e os ranchos de madeira surgiam num abrir e fechar de olhos. Após toda a euforia da fundação, questões primordiais ainda eram dúvidas por aqui. O que vemos hoje como uma estrutura básica e fundamental para habitação e moradia tornou-se um grande desafio para a cidade recém-fundada. Para exemplificar, temos a energia elétrica, a água encanada, que não existiam, a mata densa como uma adversidade a ser vencida, a fauna e flora protuberantes a serem desvendadas e, principalmente, o caminho para chegar às cidades maiores. Esse era totalmente arcaico, feito por estradas de terra que em determinados pontos só passava um veículo por vez. É muito importante destacar que era uma época no qual o nosso noroeste paulista não era tão desenvolvido como hoje. Por aqui tudo era chamado de terras despovoadas, que foram desbravadas aos poucos, além do calor e a falta d'água, dois grandes obstáculos a serem vencidos. Mais um ponto já destacado e observado nas imagens que ilustram esse documentário é a mata densa, característica marcante da nossa região e principal razão da demora na colonização do noroeste paulista. Nas imagens vemos um veículo parado em primeiro plano e ao fundo um ônibus, popularmente conhecido como jardineira, esperando a manutenção do primeiro automóvel para prosseguir a viagem. Consideramos muito importante abordar esse assunto para entendermos como era difícil a locomoção entre as cidades, principalmente no transporte de pessoas, animais e mercadorias. As tradicionais jardineiras eram responsáveis pelo transporte entre os municípios. Um dos decanos, ou seja, pioneiros prestadores de serviço em nosso município, foi Oscar Botura, que sempre lembrou os percalços vividos nessa época. Muita gente saía de Votuporanga para cidades vizinhas e precisava pernoitar na estrada, no meio do mato, porque às vezes o ônibus quebrava. Não havia estradas asfaltadas e a distância entre Votuporanga e Mirassol parecia tão grande que o nosso município era considerado sertão. A SP-320, rodovia Euclides da Cunha, foi por muito tempo de terra de chão batido, de Rio Preto até Rubinéia. Eram quase 200 quilômetros de terra, poeira, buracos e muita lama na época das chuvas. Bem, muita gente pergunta como eram os veículos na época da fundação de Votuporanga. Por isso nós estamos aqui com o nosso amigo Douglas Lisboa, proprietário do Ford 1929, que vai nos contar um pouco mais sobre a história desse carro, como ele adquiriu e como foi todo o processo árduo de restauração dele.
Douglas, muito obrigado por participar. Eu sei que você também é amante da história de Votuporanga. E conta para nós um pouquinho desse belo veículo aqui, nesse fundo aqui agora da estação ferroviária. Lembrando que aqui ao nosso lado também ficavam os carros de aluguéis, né? Então o pessoal vinha, desembarcava daqui e pegava os carros de aluguel, as charretes, né? Normalmente que era um pouquinho mais abastado, pegava o carro de aluguel, senão pegava a charrete, mas enfim. Então um momento nostálgico. Conta pra gente um pouco da história desse carro. Bom, Ravel, muito obrigado pela oportunidade. Bom, quem me conhece sabe que eu gosto muito de história, assim como você, né? Principalmente da nossa cidade de Votuporanga. Gosto de preservar a história de veículos, eu tenho alguns, e o meu sonho sempre foi ter um Calhambeque da década de 20, né? E em 2018, depois de muita procura, em 2018 eu localizei esse carro na cidade de Campo Grande, era de um senhor que tinha ele há 50 anos. Nossa. E aí nós trouxemos o Calhambeque da cidade de Campo Grande, especificamente no dia 7 de agosto de 2018. E depois ficamos aí alguns meses com ele andando aí pela cidade. E depois em fevereiro de 2019 nós iniciamos o processo de restauração. E acabou o processo de restauração agora, praticamente é uma das primeiras voltas que nós estamos dando com o carro. É um veículo que preserva todas as características originais, do jeito que era fabricado. Para você ter uma ideia, o sistema de freio dele é a varão. Não tem nada hidráulico, não tem nenhuma peça hidráulica, tem que ter força na perna. É aquele mesmo sistema de charrete, de carroça que você puxava, né, falava o varão. Esse aqui também é a mesma coisa, só que é no pé. É um veículo que tem que saber dirigir, né? Tem que tomar algumas cautelas com o trânsito, porque não tem os mesmos equipamentos de segurança dos veículos de hoje. O pessoal mais antigo de Votuporanga, lá da década de 40, 50, via esses carros estacionados aqui em frente da estação ferroviária, que servia de carro de praça, carro de aluguel, né? Em 1929, houve uma explosão de venda de Ford, né? Principalmente os Fordinhos 29, como são conhecidos. Era um carro muito popular e se a gente vê ele por dentro, você vai ver que a situação aqui do motorista era muito desconfortável. O motorista, ele ficava, esse banco dianteiro, ele não vai nem para frente nem para trás, né? Ele é fixo. Então eu que sou alto, eu fico com as pernas encolhidas para dirigir ele. No entanto, quem vai lá atrás tem mais conforto, né? Você vê quem tinha motorista na época, os fazendeiros e tal, o conforto era para eles lá atrás. O motorista vinha aqui mais desconfortável, né? Só que é um prazer imensurável dirigir um carro desse, porque você está dirigindo uma história, né? E as pessoas na rua veem, admiram o carro, perguntam, muitos não acreditam que ele é 1929. Ele tem 95 anos de idade. Que bacana, que bacana. Uma das principais dúvidas era como uma cidade recém-fundada se abastecia de produtos. Para isso, estamos aqui no Móveis Rapaz, para conversar com o seu Paulo César Rapaz, para nos contar um pouco mais de como era naquela época. Afinal, essa loja tem mais de 70 anos de tradição. Vamos lá? Muitos se perguntam como era o abastecimento de mercadorias de Votuporanga naquela época, já que as nossas rodovias eram bem rudimentares. Estou aqui com o seu Paulo César Rapaz, na sua loja, com mais de 74 anos de tradição e existência aqui em Votuporanga. E ele vai nos contar um pouco mais de como funcionava esse transporte. Seu Paulo, muito obrigado por estar recebendo nós aqui hoje. Eu gostaria que o senhor comentasse com a gente como surgiu a história da loja e principalmente o transporte das mercadorias daquela época, como elas chegavam até aqui a nossa cidade. Ela chegava à nossa cidade obrigatoriamente pela estrada de ferro. A estrada de ferro foi a força maior, o maior benefício que nós poderíamos receber na fundação da nossa cidade. Porque, na verdade, existiam estradas, existiam caminhos. E o transporte pessoal, ou era com carro de boi, carroça, não existia transportadoras, no máximo alguma empresa de aluguel que vinha de fora trazer mudanças. E a ferrovia trouxe tudo aquilo que a população, os pioneiros precisavam. Trouxe muita alegria, muito trabalho. E então eu comecei a trabalhar com 5, 7 anos na busca dos produtos pela EFA. E nisso eu acabei tendo um relacionamento muito saudável, que eu convivia com todas as pessoas, né? Do menor ao maior. E o objetivo principal
era o crescimento da cidade. Como era a chegada dessas mercadorias, né? Elas chegavam pela estrada de ferro, como é que vocês ficavam sabendo? Como era a busca dessa mercadoria? A EFA tinha um caminhão e o motorista e um ajudante para trazer as mercadorias para a cidade. Como no nosso caso era assim, com maior frequência, os produtos eram mais volumosos, o Espoleta, que era um dos motoristas, falou assim: seu Rinaldo, chegou mercadoria lá, estão esperando o senhor. Aí nós íamos lá. Então a comunicação era toda pelo Expresso Cipó. Pelo Expresso Cipó, o telegrama. Nessa altura nós já tínhamos uma caminhonete e eles auxiliavam a gente a carregar a mercadoria para descarregar uma gôndola, que era o caminhão, o veículo de transporte da estrada de ferro, chamava gôndola. Então tinha vários tipos de gôndola para vários tipos de produtos. E do imóvel era todo fechado, muito bem acondicionado e tudo. Então nós descarregávamos, levava 1, 2, 3, 10 viagens, e eles sempre ajudando a gente até liberar a gôndola, porque também facilitava o trabalho deles de tirar a mercadoria da gôndola e levar para o armazém que tem lá, os armazéns tem até hoje. Você vê, é um período muito interessante, porque as construções, elas estão lá sólidas. A gente ia em outras cidades comprar, que a cidade básica nossa era São José do Rio Preto. Então a gente comprava, se estava construindo uma casa, por exemplo, que comprava 2 metros de ladrilho, comprava 3 para não ter que voltar, porque o custo desse transporte, a distância era tudo muito grande e tal. Então vinha pessoas desse fundo nosso de Goiás, Minas, Mato Grosso, eles vinham para comprar aqui em Votuporanga. E a nossa loja já tinha um padrão de qualidade, tinha estoque, como se dizia, que hoje estoque também é outra coisa que o pessoal despreza, ninguém mais tem, não há necessidade disso. Então eles vinham, e vinham, pessoas simples, eles vinham com o dinheiro na mão, que a gente fala assim, no embornal, no picuá. Era tudo dinheiro já dentro do picuá. Eles compravam e pagavam e levavam. Já levava a mercadoria. Porque nós não tínhamos condições de entregar. Nós recebíamos uma máquina de costura do Japão, as famosas máquinas de costura Aquila. Nós recebíamos as máquinas italianas, as Aquilas, famosas na época, era o que meu pai mais tinha. As Fukuzuki, que vinham do Japão, e as norte-americanas, as Adler. Então, essa mercadoria toda vinha em embalagens muito especiais, porque vinha marítima e era protegida e tal. Íamos entregar, por exemplo, na cabeceira das Águas Paradas, a gente levava a caixa inteirinha, desmontava lá, ia montando e entregando. Era assim uma coisa fantástica. Para mim é como se eu fosse da família da EFA, porque todos os funcionários daquela época, nós somos amigos até hoje, nós temos grandes amigos daquele período, que os filhos estão aqui, os netos. A EFA sempre trazia para cá pessoas previamente preparadas em Araraquara. Estou aqui desde 15 de agosto de 1943, minha família, meu pai Rinaldo Rapaz, Tereza Caseri Rapaz, meu irmão Toninho Rapaz, nós fizemos o nosso império e nós nos orgulhamos muito disso. Nós somos pioneiros e nós somos respeitosos à terra que nos acolheu. Antes de iniciarmos a nossa fala sobre o desenvolvimento e progresso em nossa cidade, precisamos entender a origem de tudo. Dessa forma, abordaremos um ponto fundamental, que é sobre o surgimento das ferrovias, em especial a do estado de São Paulo. Ela teve início em 1867, com a inauguração do ramal ferroviário Santos-Jundiaí, construído pela companhia São Paulo Highway. Devido à alta produção cafeeira e à expansão territorial ao norte do estado, o governo viu a necessidade de um meio de transporte rápido e eficaz para o escoamento da produção do interior para os grandes centros. A exportação do produto era feita através do Porto de Santos. Vale lembrar que, devido aos acordos do governo brasileiro com outros países, o interior paulista recebeu uma grande leva de imigrantes, em busca do sonho em fazer fortuna, trabalhando nas lavouras das fazendas interioranas. Sendo assim, foi possível a construção e expansão da malha ferroviária entre o século XIX e início do século XX. A ideia inicial era a construção de uma estrada de ferro que ligaria a cidade paulista de Rio Claro até Cuiabá, capital do Mato Grosso,
passando por São Carlos e Araraquara. Mas o projeto foi modificado por constantes brigas políticas e influências. Afinal, todas as cidades queriam ter a ferrovia em sua porta. Por isso, o trajeto tomou o rumo que conhecemos e o estado mato-grossense, anos mais tarde, receberia os trilhos através da Estrada de Ferro Noroeste Brasil. Toda a negociação para o traçado e a história da Estrada de Ferro sofreu inúmeras intervenções políticas. Devido ao formato desse documentário, vamos resumir de forma simples e prática a história da Estrada de Ferro Araraquara. Os primeiros indícios surgiram graças ao decreto número 310 do presidente do estado, Bernardino de Campos, e datado de 17 de setembro de 1895. Ele concedeu a licença para a construção e a exploração de uma estrada de ferro, ligando a cidade de Araraquara à vila de Ribeirãozinho, hoje conhecida como Taquaritinga. A regulamentação seguiu a lei, determinando que qualquer ferrovia deveria ser construída sem qualquer garantia de juros por parte do governo, sendo a EFA a primeira a ser desenvolvida nesse formato. Para a realização do serviço, foi contratado o engenheiro Antônio Manuel Bueno de Andrada e o engenheiro-chefe Manuel Antônio da Silva Reis. Os historiadores sobre aquela época relatam que, devido ao surto de febre amarela no interior paulista, o escritório foi montado inicialmente na capital, São Paulo, e não na cidade de Araraquara. Durante toda a sua construção, a EFA sofreu com a falta de recursos financeiros, e tal escassez prejudicou bastante a expansão e a manutenção da linha férrea. É importante destacar que o maquinário, as locomotivas e os vagões eram importados, e isso aumentava muito os custos da ferrovia, forçando muitas vezes a aquisição de veículos e os maquinários de outras companhias. Por esses motivos, vários empréstimos e subsídios foram feitos durante toda a existência da EFA. A Companhia Paulista de Estrada de Ferro sempre colaborou com a Estrada de Ferro Araraquara, fosse no fornecimento da frota, do maquinário, dos implementos e também da mão de obra. Porém, a concorrência era necessária, em especial por causa das tarifas de transporte, já que a Companhia Paulista mantinha o preço do frete abaixo do praticado pela EFA. Outro dado digno de nota refere-se que a criação do escritório da estrada na cidade de Araraquara alavancou a pequena cidade. Afinal, foram construídas oficinas para as manutenções das máquinas e dos trilhos, vilas ferroviárias para a moradia dos trabalhadores, bem como escola ferroviária, armazéns para a estocagem do café até a sua partida, gerando, enfim, uma movimentação econômica gigantesca para o local. Em maio de 1908, o presidente do estado, Manuel Joaquim de Albuquerque Lins, concedeu a autorização para o prolongamento da estrada até a cidade de São José do Rio Preto. E é justamente aqui que começa a nossa análise sobre o desenvolvimento e progresso trazidos pela Estrada de Ferro na região noroeste paulista. A cidade de São José do Rio Preto já existia desde 1852 e foi emancipada em 1894. A inauguração da ferrovia aconteceu lá no dia 9 de junho de 1912. Nesse ponto, há de se destacar que, durante os 21 anos, houve estagnação da linha férrea em Rio Preto. A cidade, chamada naquela época de Boca de Sertão, recebeu uma quantidade considerável de cargas e passageiros, vindos tanto da capital quanto de Minas Gerais, Mato Grosso e do Noroeste Paulista, com destino aos grandes centros. Tal fato colaborou para que Rio Preto se alavancasse economicamente e absorvesse um grande número de habitantes. Somente em 1933, a linha férrea chegou na cidade de Mirassol, ou seja, 21 anos após ser inaugurada em São José do Rio Preto.
Essa pausa na expansão ocorreu devido à reestruturação da Companhia Estradas de Ferro Araraquara, que ajudou massivamente a transformar Rio Preto no que é hoje. Conforme afirmamos anteriormente sobre o município de Araraquara, a presença e a expansão de uma linha férrea traz progresso e também aumenta a arrecadação do faturamento de uma cidade. Avenida Prestes Maia, ou popular Avenida da Estação. Por aqui, muitas pessoas iam e vinham até a estação ferroviária. Então eu convido você nesse momento a gente fazer novamente esse caminho. Vamos lá? Estamos aqui no início da Avenida Prestes Maia. Após a vinda dos trilhos para Mirassol, houve um estudo sobre a continuação do traçado, no qual haviam duas opções de passagem da linha férrea: ao sul por Neves Paulista e Monte Aprazível, ou mais ao norte por Tanabi e Álvares Florence. A decisão foi privilegiar a passagem por meio dos dois espigões, termo geográfico que define uma linha imaginária, separadora das águas pluviais e divisora, formada por montanhas que desempenham um papel natural de divisoras de águas. Dessa maneira, a estrada de ferro chegou em Votuporanga no ano de 1944 e foi inaugurada no início de 1945. Por aqui, com apenas 7 anos de fundação, o município foi extremamente beneficiado com a escolha do trajeto, sendo o último ponto da linha para quem saía da capital ou primeiro no trajeto inverso, por mais de 4 anos, já que a próxima estação seria inaugurada somente em 1949, na cidade de Jacilândia, hoje Valentim Gentil. Os trilhos do trem chegaram em 5 de fevereiro de 1945 em nossa cidade e foi motivo de grande festa. O primeiro chefe da estação foi o Sr. Narciso Martins, que posteriormente foi transferido para a cidade de São José do Rio Preto. E aqui nós temos o prédio da administração, que foi inaugurado em 13 de junho de 1951. E aqui ao lado ficavam as charretes e os carros de passeio, os carros de aluguel, que transportavam os passageiros que chegavam da estação até a cidade. Vale lembrar que a distância era bem longa e naquele tempo, antes do asfalto, era tudo de terra batida e quando chovia causava um grande transtorno para todos os envolvidos. O prédio contava com um número de telefone, o ramal 411, onde cada um poderia entrar em contato e perguntar sobre horários de chegada e partida dos trens de passageiros. A estrutura ferroviária estava pronta, os trilhos estavam passando e o prédio administrativo para embarque e desembarque também estava feito. Porém, faltava resolver uma questão importante: o caminho de chegada das pessoas até a estação ferroviária. Devido à posição geográfica, a linha do trem ficou distante da região central de Votuporanga. E com isso, o transporte até lá sempre foi um grande desafio, especialmente nas épocas das chuvas, pois o aclive dificultava a chegada. Na planta da rede de água de Votuporanga, datada de 1952, fica nítida a presença da estrada de ferro e da estação ferroviária como protagonistas de uma nova cidade. Com todo o traçado evidenciando a estação e também a futura Praça da Matriz, com a construção de uma igreja e uma praça central, com 2 edificações e o Paço Municipal ao fundo. Esse projeto foi elaborado pelo Escritório Técnico de Construções Miguel Verinetti, no valor de 150 mil cruzeiros, conforme autorizado pela Lei 145
de 5 de dezembro de 1952. Um dos itens primordiais para a operação de uma cidade é, sem dúvida, a energia elétrica, um recurso tão comum nos dias atuais, mas que era escasso por aqui naquela época. Os comerciantes da área central contavam com geradores movidos a combustível. Alguns equipamentos mais potentes compartilhavam a energia elétrica gerada. A história da usina termoelétrica iniciou quando um grupo de investidores, adquirindo parte das terras restantes da empresa Theodorville, planejou um novo loteamento. Tendo como base a estrada de ferro, surgiu a Companhia Melhoramento, que utilizava as terras adquiridas para elaborar um novo loteamento. Local hoje conhecido como os bairros Melhoramentos e Cidade Nova. A empresa pertencia a um grupo de empresários da capital paulista, entre eles o Sr. Fernando Marrei, que contratou o renomado engenheiro e arquiteto Francisco Prestes Maia para elaborar o traçado do loteamento. Construído para fornecer a tão sonhada energia, não só para Votuporanga, mas também para as cidades vizinhas. Observamos por meio de jornais da época que a notícia foi comemorada por todos. Haviam rumores, inclusive, sobre a visita do então governador Jânio Quadros à região. Tal visita não aconteceu naquele momento, sendo mesmo representado pelo secretário de Obras Públicas, Brigadeiro Faria Lima. Infelizmente, após alguns anos de funcionamento, a cidade sofreu um apagão de energia devido a problemas técnicos dos motores. Situação essa que nunca foi resolvida em definitivo. Nas proximidades da estação ferroviária, uma nova Votuporanga aparecia, com a construção de armazéns para estocagem dos grãos. Ainda tivemos a instalação de indústrias como a multinacional Anderson Clayton & Company, a Sociedade Algodoeira Norte Brasileiro, a popular Sambra, e também um braço do conglomerado da família Matarazzo, a Indústria Reunidas Francisco Matarazzo. Essas últimas especialistas no beneficiamento do algodão, um produto bastante comum em nossa região. As informações sobre essas empresas são muito escassas, porém a revista comemorativa Votuporanga 29 anos nos aponta alguns dados. O ano em questão é 1965. A Angevo, na época, relata que foram beneficiadas 160 mil sacas de arroz em casca, 85 mil sacas de milho foram exportadas para a Finlândia, enquanto 10 mil sacas de arroz para a Alemanha, totalizando 100 milhões de cruzeiros junto à estrada de ferro Araraquara. Já a Sambra exportara 10 milhões de quilos de algodão, a Matarazzo 500 mil arrobas de algodão e 600 mil arrobas de caroço. A safra de 1972 a 1973 foram 92 mil sacas de café, 2.561 quilos de algodão e 3 mil quilos de caroço de algodão, e transporte de 81.874 passageiros. Uma das lembranças que nós temos da estrada de ferro Araraquara são os armazéns. Aqui nós estamos nos armazéns que eram do Instituto Brasileiro do Café, um instituto que foi criado na década de 1950 e extinto na década de 1990 no governo do presidente Fernando Collor de Mello, mas que servia como estocagem dos grãos, seu armazenamento, posteriormente o transporte do trem até o Porto de Santos. Vale aqui lembrar do seu Orlando Mastrocola, que por muitos anos foi presidente do Instituto Brasileiro do Café, levando o nome de Votuporanga em todas as regiões do país e até fora dele. Desde os primórdios, a estrada de ferro Araraquara tinha como propósito também escoar a produção agrícola. Cidades como Catanduva, São José do Rio Preto e Votuporanga utilizavam a linha férrea para enviar suas produções aos grandes centros. Todavia, existia um entrave que causava um grande transtorno na produção. Os trilhos da EFA possuíam uma distância entre si de exatamente 1 metro, enquanto os trilhos da Companhia Paulista eram de 1,60 m. Por causa disso, todos os vagões que chegavam em Araraquara tinham que ser ajustados para a dimensão da próxima ferrovia. Tal arranjo acarretava em uma grande perda de tempo entre uma estação e outra. Em 1952,
o então governador Lucas Nogueira Garcês decidiu finalizar o programa iniciado em 1947 para a adequação de todo o percurso e alargar a bitola para 1,60 m. Ao integrar seu tráfego com o da Companhia Paulista, eliminou assim o grande intervalo que havia para essa baldeação. Como o alargamento da bitola seria feito por etapas, a EFA iniciou, em março de 1954, a troca dos dormentes e a colocação de um terceiro trilho entre as cidades de Araraquara e Taquaritinga. Em outubro de 1954, ao final do governo Garcês, inaugurou-se festivamente o primeiro trecho de bitola mista. Com as 3 locomotivas, foi criado um trem noturno de passageiros em especial, fazendo o percurso São Paulo-Taquaritinga. No início de 1955, as obras de troca dos dormentes entre Taquaritinga e São José do Rio Preto foram aceleradas, sendo feito o alargamento da bitola de uma só vez entre estas cidades, uma distância de aproximadamente 100 quilômetros. Em 1958, para realizar tal feito, a EFA contratou temporariamente vários trabalhadores da Companhia Paulista, que, juntamente com os da EFA, trabalharam arduamente para realizar essa tarefa. Posteriormente, o alargamento da bitola foi feito até Votuporanga, sendo inaugurado em 5 de março de 1958 e, quase em seguida, levado até o final da linha, na estação chamada Porto Presidente Vargas, hoje conhecida como Rubinéia. Em janeiro de 1958, foram recebidas as 5 primeiras locomotivas diesel do tipo GP9, adquiridas da General Motors. Em 1960, vieram as 12 restantes, do tipo GP18. Recebemos também os 23 carros de passageiros de aço inoxidável, fornecidos pela Mafesa. Em 1958, inicia-se também o processo de desativação das primeiras locomotivas movidas a vapor, e a modernização ainda aposentava as chamadas Maria Fumaça. A imprensa da região noticiava com grande entusiasmo as obras de adequação da ferrovia. Hoje, o que nos lembra da estação de ferro Araraquara é a própria estação ferroviária, que ainda resiste ao tempo e hoje serve como escritório da Rumo. Nós temos os armazéns que estão construídos aqui e que há muitos anos serviram para estocagem de café e grãos. E ao fundo, a própria colônia de moradores, que são casas que foram construídas na época da estação ferroviária para que os trabalhadores pudessem utilizar. Para manter funcionando toda a estrutura da estrada de ferro, 24 horas, 7 dias por semana, exigia uma equipe competente e à altura da logística exigida. E para isso, ao longo de diversos pontos estratégicos, a estrada de ferro Araraquara também investia na infraestrutura para acomodar seus funcionários. Durante a massiva pesquisa para a realização deste documentário, muitos registros não foram encontrados. Infelizmente, após a falência da EFA e a criação da FEPASA, muitos registros foram descartados, não somente dados sobre balanços, inventários e equipamentos e maquinários, mas também fotografias, mapas e até registros da própria FEPASA se perderam com o tempo. Mas a memória e as lembranças da época são difíceis de apagar. Assim, em respeito a uma memória viva de passado, que pouco restou, estamos aqui, nesse reduto que ainda é a casa de alguns moradores da Estrada de Ferro, como o Sr. Antônio Rosa, antigo funcionário da FEPASA, que vamos conhecer agora. Estamos aqui conhecendo um pouco mais sobre a história da Estrada de Ferro, né? E por que não comentar, né, e conhecermos um pouco da história das pessoas que trabalharam nessa ferrovia. Ó, o seu Antônio aqui, dona Zenaide também aqui, a esposa. Vamos ouvir um pouco a história deles aqui agora, pessoal. Ali tinha uma casa de tábua ali antigamente,
Aí eu morei 14 anos ali. Depois nós fomos para cima, ficamos lá 2 anos, né? Aí voltamos para cá de novo. Mas sempre trabalhando na linha férrea. Engenheiro Balduino era tudo aqui. Era o nosso trem. E como é que fazia para se deslocar daqui para lá? De trem também? Ia de trem, ia de caminhão. O caminhão, o trem de carga passava aqui, os senhores montavam no trem. Nós tínhamos um carro, o lastro que levava nós. Entendi. Serviço, né? O senhor lembra quando o senhor entrou na FEPASA? Lembro. 72. Na década de 72. Passei pra FEPASA, né? Passou para a FEPASA. É. Ô, dona Zenaide, conta pra gente como é que é, os afazeres de casa relacionados a essa questão do trem, porque o trem passa aqui de hora em hora. Passa. Não, mas o trem nunca... Eu nunca... Nem meus meninos foi criado na beira da linha, nem na linha não ia. A casa de tábua ali era mais perto do que aqui. O seu Antônio estava comentando, vocês moravam numa época numa casa de tábua aqui que tinha, né? Morou aqui também, nessa escola, na colônia aqui. E conta pra mim, como é que o senhor entrou pra FEPASA? Como é que foi a história? Aí o tio dela arrumou pra mim, eu entrei com... Eu entrei carregar no... Aí fiz o curso para ser FEPASA, depois fiz o curso para reitor, supervisor operacional. Até hoje. Eles davam essa oportunidade de estudar, né? Então, por exemplo, poderia começar como um cargo mais baixo. Eu ia para Araraquara, São Paulo. O senhor comentou que aposentou em 96, né? De 70 até 96 foram anos aí dedicados a isso. Daqui, Votuporanga, qual foi o lugar mais longe que o senhor foi de trem? São Paulo. Até São Paulo? São Paulo. Era o quê? Umas 12 horas de... Era. Saí daqui por 9 horas da noite, chegava lá no outro dia cedo. Chegava cedinho lá. Mas era confortável a viagem? Era confortável. Era classe primeira ainda, né? E tinha passo, não pagava. Você ia de primeira classe. Você vê que é importante, né? Os funcionários como eram bem valorizados. Tinha dormitório. Olha só. O senhor Antônio comenta porque são sedes que a EFA fazia essa estrutura com escola. Então existia essa escola do ferroviário, onde pessoas que começavam, igual o senhor Antônio estava comentando aqui, né? Entrou bem simples no cargo, mas o que acontece? A empresa ia valorizando para o funcionário ir trabalhando, né? E estudando para conseguir ter um futuro na própria companhia, né? O senhor aposentou como supervisor operacional e o senhor entrou como trabalhador de linha ali mesmo. O senhor tinha um passe que andava a família inteira. Tinha o rapo que a gente fazia compra, a gente fazia compra aqui. Eu ia fazer compra lá em Rio Preto. Lá em Rio Preto. No armazém lá. Então deixa eu ver se eu entendi. Vocês saíam daqui, você montava no trem, ninguém pagava, a família inteira podia ir fazer compra em Rio Preto e voltava. A gente trazia. Lá no armazém. Esse é um documentário que a gente está contando um pouco da estrada de ferro, né? É um documentário da Lei Paulo Gustavo, uma lei federal que o nosso município foi contemplado. Aí só para ficar registrado, né? Vocês autorizam a gente usar a imagem de vocês aqui? Não tem problema. Olha que sorriso, o sorriso maravilhoso dos dois, como não gostar desse casal simpático? Eu agradeço, Deus abençoe muito vocês, tá? Também. Obrigado. Para chegar até a estação, o caminho era um pouco diferente do atual. As jardineiras com os passageiros, os caminhões com o algodão, ou até mesmo a lenha das caldeiras da locomotiva, percorriam um trajeto diferente. Elas iniciavam pela Rua Pernambuco até a altura da Avenida Anita Costa, para aí sim chegar até a estação ou os armazéns da região. Também precisamos destacar o trabalho árduo dos chamados charreteiros e motoristas de carro de aluguel, que trabalhavam diuturnamente entre a estação e o destino dos passageiros. Tudo começou a mudar com a eleição do prefeito Dalvo Guedes, cujo plano de governo incluía projetos audaciosos e efetivos para beneficiar a população votuporanguense. Em 1965, inicia-se a construção da então Avenida Prestes Maia, uma obra recebida com bons olhos por toda a população, usuários e moradores próximos à estação ferroviária. A inauguração do espaço aconteceu no aniversário de 30 anos da nossa cidade, em 1967,
contou também com uma grande festa e a participação de membros do alto escalão das Forças Armadas, inclusive o general João Batista Figueiredo, que mais tarde se tornaria presidente do país. A presença de uma avenida com canteiros largos e arborizada deram uma repaginada na região sul da nossa cidade. Tanto o setor imobiliário e o comercial ficaram aquecidos com a novidade, e essa região de Votuporanga recebeu o destaque que precisava. Após a inauguração da Avenida Prestes Maia, a chegada até a estação ficou mais acessível, como também o sentido contrário, ou seja, o transporte até a região central da cidade. É importante lembrar que o município como um todo passava por modificações e, com isso, outros locais recebiam investimento. Nessa mesma época, a estrada de ferro tinha uma concorrente de peso, a rodovia Euclides da Cunha, que já estava recebendo investimentos a fim de alavancar o transporte rodoviário pelo país. É importante salientar como essa rodovia é importante para a nossa região, para o estado de São Paulo e também para o país. Lembrando que ela se inicia em Mirassol e vai até a cidade de Rubinéia, ou seja, ela agilizou muito o transporte de pessoas, de bens, de serviços e aumentando consideravelmente o progresso em nossa região. Os automóveis hoje são um meio de transporte bastante conhecido nos dias atuais, mas nem sempre foi assim. Para analisar melhor a história recente das nossas rodovias, devemos observar duas evoluções: a dos veículos e das estradas por onde trafegam. Como foi possível observar no capítulo no qual falamos sobre as estradas da nossa região, os veículos automotores se tornaram populares na década de 1920. Porém, os mesmos trafegavam nas grandes capitais e somente as famílias muito abastadas financeiramente tinham a possibilidade de adquirir um automóvel. Nosso interior não estava pronto para receber esse tipo de transporte, já que nossas estradas sofriam com a geografia e o relevo. Além disso, até mesmo dentro das cidades, o asfalto demorava a chegar. Votuporanga, por sua vez, só recebeu a primeira malha asfáltica na década de 1960, o chamado sapato preto da menina. Até o final da década de 1950, o principal meio de transporte urbano e de cargas era o ferroviário. As rodovias só foram ganhar destaque e evidência no final da década. O próprio governador do estado de São Paulo, Jânio Quadros, utilizava uma frase de autoria de Washington Luiz para destacar que governar é abrir estrada. Uma curiosidade é que o traçado dos trilhos foram referência para a criação das nossas rodovias. Graças ao então presidente Juscelino Kubitschek, a indústria automobilística iniciou o processo de desenvolvimento, já que o mesmo tinha como frente de governo o progresso do Brasil através do automóvel. As propagandas de caminhões, ônibus e veículos em geral ganharam intensidade em todo o Brasil, inclusive na nossa região. Tal tendência era justificada em um país com dimensões continentais como o nosso e a necessidade de ligação do norte ao sul, de leste ao oeste. Para conectar o Noroeste paulista aos demais estados da federação, é criada a São Paulo 320, tendo início na cidade de Mirassol, percorrendo 185 quilômetros até a cidade de Rubinéia, tornando-se a principal rota de acesso do estado. No ponto oeste da rodovia, a ligação com o estado do Mato Grosso do Sul deu-se através da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná. Assim, unindo o Sistema Ferroviário Nacional e a hidrovia Tietê-Paraná, agilizou-se também o escoamento da produção dos estados vizinhos. A rodovia recebeu o nome do escritor, jornalista e desbravador Euclides da Cunha,
através da Lei de 27 de outubro de 1971. A homenagem foi sugestão da Associação dos Municípios do Oeste Paulista, durante uma reunião na cidade de Santa Fé do Sul, e prontamente acatada pelo então governador do estado, Laudo Natel. Nossa cidade ainda recebeu em seus domínios a rodovia São Paulo 461, de Nhandeara até Cardoso, é denominada Péricles Bellini, rota fundamental para o escoamento de produtos e serviços. Conforme mencionamos anteriormente, a popularidade das rodovias e dos automóveis crescia cada vez mais. Nesse sentido, enquanto a indústria nacional de veículos entregava carros e caminhões em formato de linha de produção, criada pelo americano Henry Ford, a produção em larga escala expandia ainda mais a quantidade de veículos. Além do avanço da tecnologia, a facilidade das linhas de financiamento e incentivos de importação para maquinários da cidade, as primeiras indústrias começaram a sua modernização, possibilitando a produção em larga escala e não deixando o nosso município ficar para trás em questão de desenvolvimento. De acordo com o historiador e industrial Américo D'Avanço, Votuporanga sempre teve a vocação para a fabricação de móveis. Isso ocorre devido a dois fatores fundamentais: a existência de matéria-prima abundante na região, a madeira, e também a farta mão de obra para a produção dos produtos. No início dos anos 1960, as indústrias iniciam as produções em série, com máquinas semi e totalmente automatizadas. Com isso, o processo de vendas amplia-se para atender clientes de todo o país. Devido ao aumento significativo de indústrias, em 30 de outubro de 1970, foi instituído o Plamivo, Plano de Amparo e Incentivo Industrial de Votuporanga. Tal projeto regulamentaria incentivos e doações para indústrias que fixassem suas estruturas na cidade, gerando emprego e renda. Devido ao formato desse documentário, não entraremos em detalhes sobre a questão, ficando somente o registro inicial no processo de industrialização, o que colaborou para o crescimento e a geração de empregos para a nossa cidade, além da crescente fama e destaque na produção de móveis em todo o Brasil. Se a manutenção e investimentos da ferrovia sempre exigiu uma boa parte de seus numerários e lucros, com a EFA não foi diferente, já que o custo operacional era grande e o inimigo da empresa. Além disso, o transporte de passageiros sempre atuou em concomitância com o transporte de cargas, e para a maior comodidade dos usuários, esse era representado pela existência de vagões de primeira e segunda classe, vagão-restaurante e também os vagões-leitos para trajetos mais demorados. Como exemplo, citamos a viagem de Votuporanga até a capital do estado, São Paulo, que levava aproximadamente 12 horas de percurso. Apesar de todas as vantagens, a competição dos trens com o transporte rodoviário era visivelmente perdedor para o primeiro grupo. Dentre os principais fatores, podemos elencar o tempo longo das viagens, o alto custo das passagens, bem como o sucateamento das máquinas e da infraestrutura ferroviária. A ideia do governo paulista era unificar toda a rede ferroviária do estado. O projeto foi iniciado na década de 1960, mas só foi efetivo no início da década de 1970, com a promessa de grandes investimentos e modernização no setor. Com os incentivos governamentais, a história da ferrovia ganha um certo fôlego. Porém, o transporte ferroviário em nossa região nunca voltaria ao mesmo patamar de antes, acelerando ainda mais a degradação das estradas da EFA e dos pequenos terminais nas cidades menores. Como consequência, a linha de passageiros foi desativada em janeiro de 1997,
deixando sem o tradicional serviço aproximadamente 33 municípios. Em 23 de novembro de 1997, a FEPAS é transferida para a União como pagamento das dívidas do governo do estado, sendo posteriormente incorporada à rede ferroviária federal. Hoje, a forma de transporte ferroviário é somente de carga e com as concessões do governo federal. Em 1999, assume a América Latina Logística S.A. como concessionária das ferrovias no Brasil e na Argentina. Já em abril de 2015, a companhia foi absorvida pela Rumo Logística, como resultado dos processos de fusão entre as duas empresas. Olá pessoal, chegamos ao final do nosso documentário. Nossa, quanta informação em um pouco mais de 1 hora, hein? Nós esperamos que durante esse tempo conseguimos transmitir um pouco mais de conhecimento sobre nossa querida Votuporanga e como a Estrada de Ferro colaborou para o progresso da cidade das Brisas Suaves. Aqui deixo o meu agradecimento a todos os envolvidos nesse magnífico projeto, seja na sua elaboração quanto na sua execução. Até breve nos nossos próximos documentários.